Victor Almeida era um homem de 42 anos que tinha tudo: dinheiro, poder e status. Mas naquela noite, ele percebeu que, apesar de todo o luxo ao seu redor, havia uma coisa que seu dinheiro não havia comprado: um herdeiro. Ele precisava de um filho, mas Victor não queria uma família no sentido tradicional. Tentara 2 vezes, e ambos os casamentos terminaram em fracasso e decepção. Ele pensava que o amor era uma ilusão, algo que só trazia problemas. Mas um filho era diferente. Era um investimento, uma continuação de tudo o que construíra. Agora, ele estava determinado a não buscar um relacionamento para isso. Precisava de um acordo claro, sem enredos emocionais, apenas um contrato. Sabia que com seus recursos poderia encontrar alguém disposto a carregar a gravidez sem perguntas ou laços afetivos. Para Victor, isso era uma transação. E como todas as suas transações, ele teria controle total. Agora, só precisava encontrar alguém que aceitasse o acordo. Na manhã seguinte, Victor Almeida dirigiu seu carro esportivo pelas ruas da cidade. Mas sua mente estava focada em encontrar alguém que aceitasse o contrato. Enquanto parava em um semáforo perto do centro de São Paulo, algo chamou sua atenção. No canto da calçada, uma jovem mulher estava sentada no chão, desenhando em um pedaço de papel sujo. Ela tinha cabelos castanhos, desgrenhados, caindo sobre o rosto, e seus olhos azuis brilhavam apesar da aparência cansada e maltrapilha. Parecia invisível para os outros, mas algo nela chamou a atenção de Victor. Ele tentou ignorá-la, mas quando o semáforo ficou verde, olhou novamente e pensou: quem desenha na calçada como se nada mais existisse? Irritado consigo mesmo, acelerou e a deixou para trás. Mas alguns quarteirões adiante, algo o incomodava. Parou em um estacionamento e ficou ali, olhando para o volante. Então, uma ideia veio à mente. Isso é ridículo, disse a si mesmo, mas seu instinto o empurrou de volta. Relutante, virou o carro e retornou ao lugar onde a vira. Lá estava ela, exatamente igual, agora encostando o papel na parede. Ele encostou no meio-fio e baixou a janela, com um tom direto e frio. Ei, você, venha aqui. A jovem mulher olhou para ele com suspeita, os olhos semicerrados, avaliando o homem bem vestido no carro esportivo. Ela hesitou. Não estou pedindo. Venha. Não tenho o dia todo, insistiu ele sem mudar o tom. Lentamente e relutantemente, ela se aproximou. Quando finalmente ficou ao lado do carro, sua magreza e o desgaste de sua aparência eram ainda mais evidentes. Apesar disso, havia algo em sua postura, na forma como o olhava. O que você quer? Perguntou ela, a voz baixa, mas firme. Victor a estudou por um momento antes de responder. Entre. Vou levá-la a um lugar onde possamos conversar. Ela riu secamente. Não sou uma delas, se é isso que está pensando. Ele franziu a testa, claramente irritado com a suposição. Não seja absurda. Não tenho tempo para isso. Só quero conversar. Agora entre no carro ou pode continuar vivendo nessa calçada. A hesitação ainda estava lá, mas algo em seu tom autoritário não lhe deixou espaço para argumento. Finalmente ela abriu a porta e entrou. O silêncio entre eles no carro era pesado, mas Victor parecia não se importar. Ele dirigiu até um café tranquilo, longe do barulho da cidade, e estacionou. Qual é o seu nome? Woody perguntou enquanto se sentavam em uma mesa no canto. Sofia Mendes. Mas por que isso importa? Retrucou ela, mantendo o olhar suspeito. Porque preciso saber com quem estou lidando. Diga-me, Sofia, por que você senta na calçada desenhando como se nada mais importasse? Ela deu de ombros, evitando o olhar dele. O que mais há para fazer? Não tenho para onde ir. Perdi tudo. Mas isso não é da sua conta. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Certo, vou direto ao ponto. Quero fazer uma proposta para você, algo que pode mudar sua vida. Seus olhos se estreitaram. E qual seria? Quero que você tenha um filho para mim. Sofia piscou, como se não tivesse ouvido direito. Você está brincando, né? Não, é uma proposta séria. Cobrirei todas as suas despesas, darei suporte total durante a gravidez
E no final, você receberá uma quantia que garantirá que nunca mais se preocupe com dinheiro. Ela deu uma risada nervosa, cruzando os braços. Isso é uma piada, né? Que tipo de homem faz uma oferta dessas para uma estranha? O tipo de homem que sabe o que quer e não perde tempo. Não quero um relacionamento, Sofia. Não quero drama emocional. Só um filho. Simples assim. Sofia encarou Victor como se ele tivesse perdido a cabeça. Suas palavras ecoavam em sua mente. Quero que você tenha meu filho. Por mais que quisesse descartar a proposta como absurda, algo no olhar de Victor lhe dizia que ele estava absolutamente sério. Sua lógica, fria e calculada, a atingiu em cheio, deixando-a dividida entre sua dignidade e a dura realidade de sua vida. Isso é loucura. Sofia finalmente quebrou o silêncio. Nenhuma mulher em sã consciência aceitaria algo assim. Victor não desviou o olhar, mantendo a postura calculada que lhe era tão natural. Nenhuma mulher em sua posição recusaria, respondeu sem rodeios. Estou oferecendo uma saída. Conforto, estabilidade e uma nova vida em troca de algo que você já tem. A capacidade de carregar um filho. Sofia cruzou os braços, tentando manter uma fachada de resistência, mas no fundo sabia que ele estava certo. Estava em uma situação onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. Mesmo assim, a ideia de abrir mão de algo tão pessoal por dinheiro a revirava o estômago. E depois o quê? Me perguntou a voz carregada de ceticismo. O que acontece depois que o bebê nascer? Victor relaxou ligeiramente na cadeira, como se tivesse antecipado a pergunta. Depois que o bebê nascer, você receberá uma soma substancial para recomeçar sua vida. Sem amarras. Você será livre para fazer o que quiser. Sem amarras, repetiu ela com uma risada sem humor. E como eu sei que você não vai mudar de ideia e me arrastar para a justiça depois. Victor a estudou com cuidado antes de responder. Sofia, sou um homem de negócios. Não entro em acordos sem garantir que todas as partes saiam ganhando. Você terá um contrato legalmente vinculante. Nem eu, nem você poderemos alterar os termos depois disso. Agora, vamos nos divertir um pouco com aqueles que só leem os comentários. Digite milkshake nos comentários. Só aqueles que chegaram até aqui vão entender. Agora, voltando à história. Sofia ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. A promessa de segurança, mesmo que temporária, era tentadora. Não tinha nada agora, nem mesmo um lugar para dormir aquela noite. Mas sabia que estava à beira de tomar uma decisão que mudaria sua vida. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente, tentando recuperar um pouco de controle sobre a situação. Victor assentiu como se esperasse isso. Você tem 24 horas. Depois disso, não se preocupe em me contatar. Ele se levantou e caminhou para a porta sem outra palavra. Sofia o observou enquanto ele desaparecia, sentindo-se como se tivesse sido sugada para um redemoinho do qual talvez nunca escapasse. Caminhando pelas ruas, seus pensamentos corriam. As palavras de Victor ecoavam em sua mente. Conforto, estabilidade, uma nova vida. Ela conhecia bem o que significava não ter nada. O frio cortante da noite mordia sua pele. Um lembrete de que o amanhã traria as mesmas lutas. A briga por comida. O medo constante e a humilhação de ser invisível para o mundo. Sentou-se em um banco de parque olhando para o céu nublado. Sua mãe costumava dizer que as oportunidades batem à porta apenas uma vez e cabe a você decidir se as agarra ou as deixa escapar. Mas a que custo? Se perguntou. Ter um filho, mesmo como parte de um acordo, era uma decisão monumental. Mas e se fosse sua única chance de escapar do ciclo interminável de miséria? Enquanto isso, Victor estava em sua sala de estar, revisando um contrato que seus advogados haviam preparado meticulosamente. Odiava esperar, mas sabia que Sofia não tinha muitas opções. De qualquer forma, já havia calculado os riscos. Se ela recusasse, ele seguiria para outra pessoa. Simples assim. O som do interfone interrompeu seus pensamentos. Ele atendeu, ouvindo a voz de sua recepcionista informando que Sofia havia chegado. "Mande-a subir", respondeu com tom neutro. Minutos depois, a porta se abriu e Sofia entrou.
os olhos cansados, mas determinados. Eu aceito, disse sem rodeios, antes que Victor pudesse dizer qualquer coisa. Ele se levantou, estudando-a com cuidado. Não havia hesitação em sua expressão, apenas uma decisão firme. Ótimo, vamos tornar isso oficial, disse, acenando para que ela se sentasse enquanto pegava o contrato da mesa. Sofia olhou para o documento, lendo os termos com atenção. As condições eram claras. Ela seria cuidada durante toda a gravidez, com todas as despesas pagas, e no final receberia uma quantia significativa para recomeçar a vida. Em troca, renunciaria a qualquer direito sobre a criança. Parece definitivo, murmurou enquanto lia. É exatamente o que quero, respondeu Victor. E espero que seja o que você quer também. Sofia respirou fundo e, após um momento de hesitação, pegou a caneta. Com um movimento rápido, assinou seu nome, selando o acordo que mudaria suas vidas para sempre. A assinatura do contrato selou mais do que apenas um acordo. Marcou uma nova fase na vida de Sofia Mendes. Naquele mesmo dia, ela foi escoltada por Gabriela, a assistente de Victor, até um carro preto esperando na entrada do prédio. Enquanto olhava pela janela do carro, a cidade que outrora parecera esmagadora, agora parecia oferecer algo diferente, uma chance de recomeçar. Sofia não falou muito durante a viagem até a mansão de Victor, mas Gabriela tentou quebrar o silêncio. Você vai gostar do lugar. É tranquilo, espaçoso e, o mais importante, confortável. O tom amigável contrastava com o ambiente frio do contrato que ela acabara de assinar. Sofia apenas assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Quando o carro finalmente chegou à mansão, os olhos de Sofia se arregalaram. O portão de ferro monumental se abriu, revelando uma propriedade cercada por jardins impecavelmente mantidos. No centro estava a mansão, uma estrutura imponente de mármore e vidro que parecia tão fria e calculada quanto o homem que a possuía. Gabriela levou para dentro e Sofia mal teve tempo de absorver os detalhes extravagantes. Lustres de cristal, escadarias largas de mármore e móveis que pareciam saídos diretamente de uma revista de design a deixavam desconfortável. Esse não era o mundo dela, mas por enquanto seria sua nova realidade. Vou te mostrar seu quarto, disse Gabriela com um sorriso. É um dos melhores suítes da casa. Sofia seguiu em silêncio. Ao entrar no quarto, foi recebida por uma cama enorme com lençóis de linho, janelas do chão ao teto e um banheiro maior do que qualquer apartamento em que já vivera. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Estamos aqui para cuidar de você, acrescentou Gabriela, antes de deixá-la sozinha. Sofia sentou-se na beira da cama, passando as mãos pelo tecido macio dos lençóis. Era estranho. Até ontem dormia em calçadas frias e agora estava cercada de luxo. Mas por mais confortável que fosse, ainda havia algo pesado no ar. Ela sabia que não era uma hóspede, era parte de um acordo comercial. Nos dias que se seguiram, Sofia tentou se adaptar à nova rotina. As refeições eram servidas pontualmente, e uma equipe de médicos foi contratada para realizar exames iniciais, como esperado. Victor mantinha distância, focado no trabalho, raramente aparecia pela casa, exceto para verificar os relatórios que Gabriela lhe dava sobre o progresso de Sofia. Em uma dessas raras ocasiões em que se cruzaram no corredor, Sofia estava saindo de um exame médico quando o viu caminhando em sua direção, com sua postura impecável e olhar sério de sempre. Você está bem? Perguntou o tom mais por obrigação do que preocupação. Sofia hesitou antes de responder. Tudo está como esperado, acho. Ele assentiu, sem aprofundar a conversa. No entanto, antes de se afastar, deu-lhe um último olhar. Se precisar de algo, pergunte para Gabriela. Quero que você esteja bem. Ela não sabia o que pensar daquele comentário. Era gentileza genuína ou apenas uma forma de garantir que o acordo corresse bem? De qualquer forma, aquele breve encontro ficou em sua mente. Embora fosse tratada como uma rainha, Sofia não conseguia ignorar os dilemas que começavam a surgir dentro dela. Durante uma noite silenciosa,
Ela caminhou até o balcão de seu quarto e olhou para o vasto jardim iluminado pela luz da lua. Tudo era tão calmo, tão distante da realidade que conhecia. Estou fazendo a coisa certa? Pensou, abraçando-se contra o vento frio. A ideia de carregar um filho e depois entregá-lo parecia cada vez mais complexa. E embora o contrato deixasse isso claro, ela não sabia como lidaria emocionalmente. Enquanto isso, Victor observava tudo de longe. Mantinha uma postura reservada, mas se pegava curioso. Mesmo em meio a seus compromissos e reuniões, frequentemente se via pensando nela. Não era romântico ou emocional, pelo menos ainda não, mas uma curiosidade que ele não conseguia explicar completamente. Uma tarde, ao voltar para casa após um longo dia de reuniões, Victor encontrou Sofia no jardim. Ela estava sentada em um banco, o rosto virado para o céu. A cena contrastava com a imagem dura que ele tinha dela. Por um momento, hesitou em se aproximar, mas eventualmente caminhou até ela. "Gostando do jardim?" Ele perguntou com seu tom firme e direto. Sofia se virou ligeiramente, surpresa, mas rapidamente respondeu. "É bonito. Definitivamente melhor do que as ruas." Ele sentou-se ao lado dela, mantendo alguma distância. Havia algo desarmador na honestidade de Sofia. "Você está se adaptando?" perguntou. Sofia deu de ombros, olhando para as flores à frente. "Ainda parece estranho. Como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa." Victor ficou em silêncio por um momento antes de responder. "Tem que parecer estranho. Isso é um contrato, Sofia. Um acordo. Garanto que tudo correrá exatamente como planejado." "Como planejado?" ecoou ela com um toque de ironia. "Você sempre vive assim, né? Planejando tudo, calculando tudo, sem deixar espaço para erros?" Victor a olhou surpreso com a pergunta. Estava acostumado a pessoas que simplesmente concordavam com ele, que nunca o desafiavam. "O planejamento é o que mantém tudo funcionando", disse firmemente. "Sem ele, tudo desmorona." Sofia deu um sorriso fraco, balançando a cabeça. "Acho que nem tudo pode ser controlado. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem, quer você queira ou não." Suas palavras o abalaram mais do que esperava. Ele se levantou abruptamente, encerrando a conversa. "Se precisar de algo, pergunte para Gabriela", disse antes de entrar na casa. Alguns dias depois, Victor decidiu acompanhar Sofia a um de seus exames médicos. Justificou sua presença dizendo que queria garantir que tudo corresse bem, mas no fundo sentia uma responsabilidade crescente pela situação. Sofia não demonstrou surpresa, mas internamente ficou intrigada com a decisão dele. No consultório do médico, os exames rotineiros foram realizados. E pela primeira vez, eles ouviram os batimentos cardíacos do bebê. Sofia sentiu uma onda de emoção inesperada. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela tentou escondê-las. Victor, por outro lado, permaneceu imóvel. Sua expressão era difícil de ler, mas algo em seu olhar havia mudado, como se aquele som simples tivesse tocado algo dentro dele para o qual não estava preparado. "Tudo parece perfeito", disse o médico sorrindo. "Vocês podem começar a pensar no que querem fazer a seguir, como cuidados pré-natais e os próximos passos." Sofia assentiu, mas Victor permaneceu em silêncio. No caminho de volta para a mansão, o silêncio no carro era pesado. Victor estava visivelmente pensativo, e Sofia não conseguia encontrar as palavras certas para preencher o espaço entre eles. Quando finalmente chegaram, ele abriu a porta para ela, um gesto simples que a surpreendeu. "Obrigada por hoje", disse Sofia ao sair do carro. "Foi o mínimo que eu poderia fazer", respondeu Victor, sem olhá-la diretamente nos olhos. "Vou me certificar de que tudo continue indo bem." Sofia o observou enquanto ele entrava na mansão, sua postura sempre impecável, mas havia algo diferente nele. Talvez o som dos batimentos cardíacos tivesse tocado uma parte de Victor que ele escondia, ou talvez fosse apenas sua imaginação. Nos dias seguintes, a notícia dos gêmeos trouxe uma leveza inesperada à mansão. Gabriela começou a ajustar o berçário que havia sido preparado, agora adaptando-o para 2.
Sofia observava as transformações com sentimentos mistos. Sabia que o contrato exigia que ela renunciasse aos bebês, mas no fundo percebia que seria muito mais difícil do que imaginara. Enquanto as preparações continuavam, Sofia e Victor começaram a ver que o contrato que os unira estava se transformando em algo muito mais complicado. Os gêmeos, ainda não nascidos, já estavam remodelando suas vidas de maneiras que nenhum dos dois havia previsto. Os dias após a revelação dos gêmeos trouxeram uma mudança sutil, mas significativa, na dinâmica entre Sofia e Victor. Embora ele permanecesse o mesmo homem metódico e reservado, pequenos gestos começaram a surgir, revelando um lado dele que Sofia não esperava. Uma tarde, após um exame médico, Victor insistiu em acompanhá-la até o carro, algo que ele normalmente deixaria para Gabriela ou outra funcionária. "Você está bem?" já perguntou, segurando a porta do carro aberta para ela. Sofia assentiu, surpresa com o gesto. "Sim, estou bem. Obrigada." Na viagem de volta para a mansão, o silêncio habitual foi quebrado quando Victor perguntou: "Existe algo que você precise? Algo que possa te deixar mais confortável?" Sofia olhou para ele, tentando ler sua expressão. Não parecia uma preocupação superficial. Havia algo de mais genuíno nisso, embora ela não soubesse como interpretar. "Nada em particular agora, mas obrigada por perguntar", respondeu com cautela. Ele assentiu e voltou o foco para a estrada, mas Sofia sentiu que algo estava mudando. Na mansão, Sofia notou mais sinais de mudança. Um dia, encontrou um conjunto de novos travesseiros e cobertores em seu quarto, e acompanhado de uma nota simples, para te ajudar a descansar melhor. Não pôde deixar de sorrir com o gesto. Era um ato pequeno, mas carregado de significado. Mais tarde, enquanto tomava chá na sala de estar, Victor entrou e sentou-se silenciosamente na poltrona oposta. Ele parecia mais relaxado do que o habitual, embora ainda mantivesse sua postura séria. "Gostou do que deixei em seu quarto?" e perguntou diretamente. "Sim, gostei. Foi atencioso da sua parte", respondeu Sofia, estudando-o com curiosidade. "Bom, quero me certificar de que você esteja confortável. Isso é importante para mim", disse ele, sem desviar o olhar. Sofia franziu a testa ligeiramente. Por mais que apreciasse a gentileza, ainda havia uma barreira de desconfiança que ela não conseguia superar completamente. "Você está mudando, Victor. Ou pelo menos parece assim. Mas ainda não sei por quê", disse diretamente. Ele a encarou por um momento, como se decidisse o que dizer. Finalmente suspirou. "Talvez você esteja certa. Talvez eu esteja mudando. Mas a verdade é que não sei como ser diferente. Não estou acostumado a me importar." As palavras pareciam surpreendê-lo tanto quanto a ela. Era raro ver Victor admitir qualquer vulnerabilidade, mas ali estava ele, revelando uma parte de si que sempre parecera trancada. Naquela noite, Sofia refletiu sobre a conversa enquanto olhava o céu da varanda. Victor não era o que esperava. Ainda era difícil de entender, mas havia algo humano sob aquela fachada controladora. Só não sabia se isso era bom ou ruim. Victor, por outro lado, estava em seu escritório, olhando para o contrato que definia seu acordo com Sofia. Pela primeira vez, sentia o peso daquele documento. Ele havia iniciado isso com um objetivo claro: ter um herdeiro e seguir em frente com sua vida. Mas agora as coisas não eram tão simples. Sabia que estava começando a se importar, e isso o aterrorizava. Na manhã seguinte, Victor se juntou a Sofia no café da manhã, algo que raramente fazia. "Há algo sobre o que eu gostaria de discutir", disse diretamente. Sofia ergueu o olhar curiosa. "O que é?" Ele hesitou antes de continuar. "Sei que você ainda não confia em mim e não posso te culpar. Nunca fui bom em confiar nas pessoas. Isso me transformou em alguém que talvez não seja fácil de lidar." Sofia ficou em silêncio, deixando-o prosseguir. "Tive experiências que me ensinaram a não depender de ninguém, a não deixar ninguém se aproximar o suficiente para me machucar. Mas com você,
com o que estamos construindo, percebi que talvez eu esteja errado. Ela piscou, surpresa com a honestidade dele. Era raro ouvir Victor falar de si mesmo dessa forma. Todos temos nossas barreiras, Victor, disse suavemente. Mas isso não significa que precisamos nos esconder atrás delas para sempre. Ele assentiu, como se considerasse as palavras dela. Talvez você esteja certa. Mas mudar não é fácil para mim. Sofia deu um pequeno sorriso. Ninguém disse que seria. Mais tarde naquele dia, Victor decidiu se juntar a ela para um passeio no jardim. Conversaram sobre coisas triviais no início, mas a conversa logo voltou para os gêmeos. Você pensou em nomes? Perguntou, surpreendendo-a. Não, ainda não. Achei que era algo que você gostaria de decidir sozinho, respondeu ela. Acho que seria justo fazer isso juntos, disse ele. Para espanto de Sofia, ela percebeu que Victor estava tentando ser mais aberto, mais presente, e embora ainda fosse cautelosa, não podia ignorar que ele estava se esforçando. Enquanto o sol se punha, sentaram-se em um banco no jardim, olhando as cores quentes do céu. Nunca imaginei que estaria aqui, fazendo algo assim, disse Sofia quase para si mesma. Eu também não, respondeu Victor com um sorriso fraco. Mas talvez este seja exatamente o lugar onde precisamos estar. Sofia o olhou, notando que, pela primeira vez, Victor baixava a guarda. Talvez, só talvez, houvesse uma chance de que isso não fosse apenas um contrato, mas o início de algo muito maior. A manhã começou como qualquer outra. Sofia sentiu o peso dos meses de gravidez em cada movimento, mas estava determinada a manter sua rotina. Victor, como sempre, estava no escritório, enterrado em documentos. Suas interações, agora mais frequentes, haviam se tornado uma espécie de conforto silencioso para ambos. Mas naquele dia, algo era diferente. Bem antes do almoço, Sofia sentiu uma dor repentina. Era diferente de qualquer desconforto que sentira antes. Tentou ignorá-la, pensando que era apenas mais uma dor típica da gravidez, mas a intensidade aumentou. Alarmada, chamou Gabriela, que imediatamente percebeu a gravidade da situação. Victor precisa saber disso, disse Gabriela, ajudando Sofia a se sentar. Isso pode ser o início do parto. Sofia assentiu, tentando controlar a respiração, enquanto outra onda de dor a atingia. Gabriela foi chamar Victor, que apareceu na sala em minutos. Ao vê-la, seu rosto geralmente impassível mostrou algo raro, preocupação genuína. Sofia, o que está acontecendo? Perguntou rapidamente, aproximando-se. Acho que está acontecendo, disse ela ofegante. Os bebês estão vindo. Por um momento, Victor pareceu congelado, mas rapidamente recuperou o controle. Pegou o telefone, ordenando ao motorista que preparasse o carro e instruindo Gabriela a reunir tudo o que precisariam para o hospital. Vamos agora, disse a voz firme, mas com um toque de urgência que Sofia nunca ouvira. A viagem para o hospital foi um borrão de emoções. Sofia se concentrou em gerenciar a dor, enquanto Victor, sentado ao lado dela, a observava com uma mistura de ansiedade e determinação. Ele segurou sua mão durante o trajeto, um gesto que parecia automático, mas cheio de significado. Quase chegamos, disse, apertando sua mão gentilmente. Você vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Sofia não respondeu, mas sentiu um estranho senso de calma com suas palavras. No hospital, tudo aconteceu rapidamente. A equipe médica já estava de sobreaviso graças ao planejamento meticuloso de Victor. E Sofia foi levada diretamente para a sala de parto. Ele ficou ao lado dela o tempo todo, recusando-se a sair, apesar das tentativas da equipe para fazê-lo esperar do lado de fora. Eu fico, disse firmemente, segurando a mão de Sofia. Não vou a lugar nenhum. Durante as horas que se seguiram, Victor testemunhou algo que nunca imaginara. A força de Sofia ao trazer os gêmeos ao mundo. Cada momento parecia interminável, mas também cheio de uma intensidade que ele nunca experimentara. Finalmente, o primeiro choro encheu o quarto. O som era ao mesmo tempo pequeno e poderoso, reverberando como uma onda de emoção. Um menino, anunciou o médico sorrindo. Um belo menino saudável. Victor sentiu o coração disparar.
Não conseguia tirar os olhos do bebê, sendo cuidadosamente colocado em uma mesa próxima. Antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, um segundo choro encheu o quarto. Uma menina, sua filha. Sofia, exausta, mas com os olhos brilhando, olhou para os dois bebês, sendo gentilmente limpos e enrolados em cobertores. Ela queria segurá-los, mas sabia que o momento seria breve. Victor ficou parado por alguns segundos, observando o trabalho do médico. Então, como se algo dentro dele finalmente cedesse, aproximou-se de Sofia, pegou sua mão e disse: "Você foi incrível, obrigado." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Sofia, mas ela não sabia se eram de alegria, alívio ou de um coração já começando a se partir. Logo depois, os bebês foram colocados em seus braços. Sofia os segurou com cuidado, sentindo o calor e a fragilidade de suas pequenas vidas. Estudou-os, absorvendo cada detalhe, olhos fechados, dedinhos minúsculos se movendo involuntariamente. Era um amor avassalador, e ela sabia que seria impossível deixá-los sem carregar uma parte deles para sempre. Victor ficou ao lado dela, em silêncio, mas visivelmente comovido. Quando finalmente segurou o menino em seus braços, sua expressão endurecida suavizou de uma forma que Sofia nunca vira. Parecia se conectar com algo muito além da ideia de um herdeiro. Era a vida em sua forma mais pura, um laço que ele nunca experimentara. Ao segurar a menina, Victor fechou os olhos por um momento, como se tentasse gravar o instante na memória. Quando os abriu, olhou para Sofia e ela viu algo que não esperava: gratidão genuína. "Eles são perfeitos", disse, a voz rouca de emoção. Sofia assentiu, ainda segurando o menino. As lágrimas caíam livremente agora, mas ela não se importava. Naquela noite, enquanto Sofia descansava em seu quarto, Victor ficou ao lado dos bebês na área de observação do hospital. Observou-os dormindo, sentindo uma enxurrada de emoções que não sabia como controlar. Pela primeira vez, percebeu que essas crianças não eram apenas parte de um plano ou um legado. Eram sua conexão com algo maior, algo que ele nunca se permitira sentir: amor verdadeiro. Gabriela chegou trazendo café. Colocou a xícara em uma mesa próxima e perguntou gentilmente: "Senhor Almeida, está tudo bem?" Victor a olhou, claramente lutando para encontrar as palavras certas. "Acho que sim", respondeu. Gabriela sorriu e saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos e seus filhos. Enquanto isso, Sofia acordou em seu quarto, sentindo uma solidão pesada. Por mais que quisesse ser feliz, sabia que o contrato ainda pairava sobre tudo. Os bebês, agora o centro de sua existência, não seriam dela por muito tempo. Mas quando olhou para a porta e viu Victor entrando com os dois bebês em seus braços, algo dentro dela mudou. Ele parecia diferente, como se aquele momento tivesse transformado não apenas sua relação com os bebês, mas também com ela. Aproximou-se da cama, entregou-lhe o menino e sentou-se ao lado dela segurando a menina. "Não sei como, mas isso mudou tudo", confessou, olhando para os gêmeos. Sofia assentiu, sabendo que não importava o quão difícil fosse o que viria a seguir. Aquele momento era um milagre que ela nunca esqueceria. Meses depois, a mansão de Victor estava imersa em um silêncio pesado. Sofia sabia o que aquele dia significava. As semanas após o nascimento dos gêmeos haviam sido uma mistura de alegria e angústia. Ela os amava mais do que jamais imaginara possível, mas o contrato era claro: seu tempo ali estava chegando ao fim. Hoje era o dia em que ela deveria partir, deixando tudo para trás. Enquanto arrumava suas poucas coisas em uma pequena mala, Sofia olhou para os berços dos bebês, onde eles ainda dormiam pacificamente. Lágrimas ameaçavam cair, mas ela se recusou a chorar. Não queria que suas últimas memórias fossem marcadas pela fraqueza. Sabia o que havia assinado e tentava se convencer de que era a coisa certa a fazer. Gabriela bateu suavemente na porta, entrando com uma expressão preocupada. "Está tudo pronto?" e perguntou baixinho. Sofia assentiu, engolindo as emoções. "Sim,
Obrigada por tudo, Gabriela. A assistente a olhou hesitando antes de falar. Tem certeza de que é isso que você quer? Parece que há algo mais entre você e o Sr. Almeida. Sofia forçou um sorriso, embora seu coração estivesse pesado. Não se trata do que eu quero, trata-se do que foi acordado. Gabriela não insistiu. Simplesmente saiu da sala, prometendo avisar Victor que Sofia estava pronta para partir. Ao descer as escadas com a mala na mão, Sofia encontrou Victor esperando no saguão. Ele estava de pé, perto da porta da frente, os olhos fixos nela. Não havia traço do homem frio e calculista que ela conhecera no início. O Victor, que estava ali, parecia diferente, vulnerável, como se estivesse à beira de perder algo importante. Tudo pronto, disse Sofia, quebrando o silêncio. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, deu um passo em sua direção, o olhar intenso. Você vai mesmo embora? E perguntou, a voz baixa, quase rouca. Sofia sentiu um nó na garganta, mas permaneceu firme. Era o acordo. Fiz minha parte. Agora é hora de seguir em frente. Victor ficou imóvel por um momento antes de enfiar a mão no bolso interno do casaco e tirar o contrato. Segurou o documento entre os dedos, como se fosse algo insignificante. Este contrato, começou a voz mais firme agora, nunca deveria ter definido o que está acontecendo entre nós. Antes que Sofia pudesse responder, Victor rasgou o papel em pedaços, deixando-os cair no chão. O som ecoou pelo saguão como uma declaração. Não quero que você vá, Sofia. Não quero que isso acabe aqui. Sofia congelou, os olhos fixos nos pedaços de papel no chão. O coração disparado, mas a dor e o medo a mantinham presa. Victor, você não pode simplesmente rasgar um contrato e esperar que isso mude tudo. Não é tão simples. Ele se aproximou ainda mais, a expressão cheia de emoção. Sei que não é simples. Nada nisso foi simples para mim. Mas esses últimos meses me mostraram algo que eu não tive coragem de admitir. Eu preciso de você, Sofia. Não só por causa dos gêmeos, mas porque você trouxe algo para a minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Suas palavras a atingiram em cheio, mas ela balançou a cabeça, tentando resistir. Como eu sei que isso é real? Perguntou a voz tremendo. Como posso confiar que você não vai mudar de ideia, que não vai se afastar quando as coisas ficarem difíceis? Victor respirou fundo, parecendo lutar com suas próprias inseguranças. Porque você mudou tudo para mim, e eu não sou o tipo de homem que diz isso levianamente. Não sei como provar isso para você, Sofia, mas estou disposto a tentar todos os dias pelo resto da vida, se você me der essa chance. Suas palavras foram como um golpe em suas defesas. Sofia sentiu algo dentro dela ruir, substituído por algo mais forte, esperança. Olhou para Victor, percebendo que ele estava realmente disposto a abrir mão de seu controle, de suas barreiras, para estar com ela. E se não der certo? She perguntou quase sussurrando. Victor pegou suas mãos, olhando-a profundamente nos olhos. Então tentaremos de novo. E de novo, se necessário. Não vou desistir de você, Sofia, nem por um momento. O mundo pareceu parar. Sofia sentiu suas dúvidas começarem a se dissipar, substituídas por algo mais forte, esperança. Olhou para Victor, percebendo que ele estava realmente disposto a abrir mão de seu controle, de suas barreiras, para estar com ela. Finalmente assentiu, deixando as lágrimas caírem livremente. Tudo bem, eu fico. Victor suspirou aliviado e a puxou para um abraço apertado. Pela primeira vez, Sofia sentiu que aquele era o lugar onde pertencia. O dia mal havia amanhecido na mansão de Victor. Sofia acordou com os sons suaves dos gêmeos na creche ao lado. Havia algo diferente naquela manhã. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia o peso da incerteza ou a tensão de viver sob os termos de um contrato. Ela havia escolhido ficar, e mais importante, Victor havia escolhido abrir seu coração, permitindo que construíssem algo juntos. Sofia se levantou e foi para a creche. Encontrou os dois pequenos acordados, murmurando baixinho enquanto se mexiam em seus berços. Inclinou-se sobre cada um, acariciando suas bochechas rosadas e sussurrando palavras de afeto. Antes que pudesse se perder no momento,
ouviu passos atrás dela. Era Victor. Ele estava na porta, observando a cena com um sorriso sutil. Seus olhos, que sempre transmitiam controle e distância, agora estavam mais suaves, cheios de algo que Sofia só poderia descrever como amor. "Bom dia", disse entrando na sala e se aproximando dos bebês. "Bom dia", respondeu Sofia enquanto Victor pegava o menino em seus braços. Olhou para o bebê com um brilho nos olhos. "Acho que nunca imaginei que este momento seria tão natural", confessou quase para si mesmo. Sofia sorriu, observando-o crescer em seu papel de pai. Havia algo profundamente satisfatório em vê-lo tão dedicado aos gêmeos. As semanas que se seguiram foram um tempo de adaptação. Victor, embora inexperiente, se esforçava para aprender a cuidar dos bebês, ajudando Sofia sempre que podia. Trocava fraldas, embora fosse um pouco desajeitado no início. Dava mamadeiras e até cantava canções de ninar, apesar de sua voz rouca não ser a mais melódica. Para Sofia, essa dedicação era prova de que ele estava realmente mudando. Uma noite, enquanto sentavam no sofá com os gêmeos dormindo em seus berços próximos, Victor se virou para Sofia. "Tenho pensado em algo", disse, a expressão séria, mas calma. "O quê?" lhe perguntou ela, curiosa. Ele respirou fundo antes de continuar. "Quero que sejamos uma família de verdade. Não só por causa dos gêmeos, mas porque te quero ao meu lado para sempre." Sofia ficou em silêncio, pega de surpresa pela intensidade de suas palavras. Sabia que seus sentimentos um pelo outro haviam crescido, mas ouvir aquela confissão era algo que ela não esperava. "Victor, isso é um grande passo", respondeu tentando processar o momento. "Você tem certeza?" Ele pegou suas mãos, olhando-a profundamente nos olhos. "Nunca estive mais certo de nada na minha vida. Sei que isso não será fácil e sei que errei no início, mas quero construir algo com você, algo que não se baseie em contratos ou obrigações, mas em amor." Suas palavras eram sinceras e Sofia sabia disso. Lágrimas encheram seus olhos enquanto a sentia. "Eu também quero isso, Victor. Vamos tentar." Algumas semanas depois, uma cerimônia íntima foi realizada nos jardins da mansão. Foram convidados apenas alguns poucos próximos, incluindo Gabriela e outros funcionários, que se tornaram parte importante de sua jornada. O dia estava perfeito, com o sol brilhando e uma brisa suave soprando através das flores que decoravam o local. Sofia usava um vestido simples, mas elegante, enquanto Victor parecia afiado em um terno. Os gêmeos, adoravelmente vestidos, estavam nos braços de Gabriela, que não conseguia esconder as lágrimas de alegria. Quando Victor e Sofia trocaram os votos, ambos falaram do coração. Victor prometeu ser o homem que ela merecia, alguém que sempre estaria ao lado dela, não importava o quê. Sofia, por sua vez, prometeu confiar nele e ajudá-lo a se tornar a melhor versão de si mesmo. No final da cerimônia, enquanto se abraçavam um ao outro segurando os gêmeos, Gabriela comentou: "Vocês formam uma família linda." E era verdade. Pela primeira vez, Victor, Sofia e os bebês estavam exatamente onde deviam estar. Após a cerimônia, a vida continuou com seus desafios, mas também com momentos de alegria. Victor e Sofia trabalhavam juntos para criar um lar quente e amoroso para os gêmeos, aprendendo a ser pais, enfrentando noites sem dormir e demandas constantes com uma mistura de exaustão e felicidade. Uma noite, enquanto Sofia colocava os bebês para dormir, Victor apareceu na porta do quarto. Aproximou-se dela e, sem dizer uma palavra, a envolveu em um abraço apertado. Sofia descansou a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento constante do coração que se tornara tão familiar. "Obrigado por não desistir de mim", disse baixinho. "Obrigado por me mostrar que eu poderia confiar de novo", respondeu ela. Meses depois, em uma tarde ensolarada, Victor e Sofia estavam no jardim, observando os gêmeos brincarem em um tapete macio na grama. O riso dos bebês enchia o ar, espalhando uma alegria pura e contagiante. Sofia se virou para Victor, que estava sentado ao lado dela, e o viu sorrindo. "Você está feliz?" E perguntou sinceramente curiosa. Ele a olhou, depois os gêmeos, antes de responder.
Nunca pensei que poderia ser tão feliz, disse. Você me deu mais do que eu jamais soube que precisava. Sofia, uma família, um propósito, amor. Sofia sorriu, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. E você me mostrou que o amor pode ser construído mesmo através de desafios. Obrigada por isso. Enquanto se inclinavam para um beijo gentil, os gêmeos começaram a balbuciar algo que soava como mamãe e papai. Victor e Sofia riram, tomados de emoção, e se aproximaram dos pequenos, envolvendo-os em todo o amor que tinham. Aquele momento simples e despretensioso era a prova de que haviam encontrado algo real. Não era uma vida perfeita, mas estava cheia de amor, compreensão e esperança. E isso era tudo o que precisavam para seguir em frente. O que você achou das ações de Victor? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Como você avaliaria esta história de 0 a 10? Inscreva-se no canal e ative as notificações para se manter atualizado com todas as nossas histórias. E não esqueça de conferir mais histórias tocantes todos os dias. Até o próximo vídeo.